Dá pra acreditar que lá se foram 2 meses que a Melissa nasceu? Gente do céu, como passa rápido. Dia 29 de maio de 2024, às 7h49, nasceu a Melissa, pesando quase 4 quilos, com as bochechas mais lindas e gostosinhas desse mundo. Mas a nossa história não começou no dia 29 de maio, começou há 9 meses atrás, quando eu descobri a gravidez e o meu mundo de repente virou de ponta cabeça. Porque, como eu dividi aqui com vocês, não era algo que eu queria naquele momento, não tinha planejado. Não vou falar que foi um acidente, porque não existe acidente para Deus, né? E nem coincidência, estava nos planos dele, mas não estava nos meus planos. E isso tirou meu chão por um bom tempo, eu acabei rejeitando. E hoje eu acho um absurdo olhar para trás e ver que eu rejeitei a princípio a gravidez, porque eu não vejo mais a minha vida sem a Melissa hoje. Eu sinto um amor, assim, indescritível por ela e, imensurável. Perfeito é Deus. E apesar de Deus ter me avisado e de ter confirmado por inúmeras vezes, de inúmeras formas, não teve um dia desses 9 meses que eu não acordasse e pensasse que eu iria morrer, que seria meu último dia. Uma frase que pra mim era absurda a princípio e depois que eu comecei a utilizar fez todo sentido na minha vida. Foi uma frase que eu aprendi num curso, quando eu estava em uma crise assim, muito acentuada de ansiedade e pânico, eu adquiri, que dizia assim, para você fingir estar bem até o ponto que isso se torne real. E foi o que eu fiz, assim, durante esses 9 meses. Eu tava com medo, eu tava desesperado, mas eu comecei a fingir que tava tudo bem, eu comecei a falar pra mim mesmo que, poxa, eu tava saudável, meus exames estavam ótimos, a neném tava extremamente saudável. E toda vez que eu ia fazer exame, eu tava bem mesmo, sabe? As pessoas, os médicos ficavam até surpresos de como que a neném tava crescendo, tava evoluindo. E eu não tive uma intercorrência, não precisei internar e não precisei tomar medicação, a não ser mais pro final da gravidez, que eu tomei uma medicação para poder segurar a neném, por precaução mesmo. E é algo que eu venho falando muito, assim, sabe, para as pessoas ao meu redor e tal. A palavra tem poder, a própria Bíblia diz isso. Então, pensamento positivo, não sei o quê. Gente, vocês coloquem em prática, né? E se fizer sentido para vocês, beleza. Se não fizer, aí tá tranquilo, mas tentem pelo menos. Para mim, super resolveu. Eu ouvia outras pessoas falando a respeito disso, exemplos de superação, e eu também, nossa, ficava mó incrédula. Poxa, eu vou ficar falando as coisas e vai se tornar real. Mas vai, porque as coisas elas já são, né? Elas só precisam de um período para ser trazidas à existência. Então, se você profere com a sua boca palavras de bênçãos vão se reverter para a sua vida material. E se você, consequentemente, fala palavras negativas ou de maldição, é isso que você vai ter. E o surreal foi que de início eu não tava nem acreditando. Eu falei, mas se tem essa possibilidade, vamos ver. Eu sou muito de testar as coisas, sabe? Se der certo, beleza. Se não der, bom, pelo menos eu tive a minha percepção, né? Não vou ficar julgando pelo que as outras pessoas falaram. Eu vou tirar as minhas próprias conclusões. Eu fui e fiz. E é algo que eu levo agora habitualmente na minha vida, assim, no meu cotidiano. Eu tiro sempre um tempinho para poder declarar sobre a minha vida, sorte de bênçãos. Eu declaro sobre a Melissa. Eu declarava sobre a minha barriga. E vocês não têm noção do quanto que isso tem abençoado a minha vida. E não só a minha vida, mas a minha família. Durante a minha gravidez eu comecei a acompanhar a Fabiola Mello. E uma das frases que me marcou muito, que ela usa, é que gerar um milagre dói. E fez muito sentido pra mim, porque apesar de eu estar vivendo o milagre que foi a minha gravidez, tava doendo, cara, tava doendo muito, porque todo mundo em minha volta parecia que tava crendo mais do que eu, que tava curtindo mais do que eu, e eu só sentia medo, apesar de eu estar declarando assim, do lado de fora, que tá tudo bem, que legal, olha, Deus tá na frente, cuidando de tudo, não sei o que, mas por dentro eu tava sofrendo pra caramba, com medo, como eu disse. Todo dia era um novo dia para morrer. Agora é assim, o dever chama e eu dou colinho. Comecei a gravar os stories porque eu queria deixar, de certa forma, uma lembrança pra Melissa, que ela foi sim querida, que foi uma fase que eu precisei passar e que se eu morresse, sei lá, ou no parto ou durante a gestação, antes de terminar os 9 meses, pra ela ter uma lembrança de mim, sabe? E, isso foi muito pesado. Cada vídeo que eu fazia, eu demorava pra gravar, né? Mas quando eu gravava assim, era bem pesado pra mim. E entre tantas culpas que eu já carregava, essa culpa eu escolhi não carregar mais. De ter passado por essa fase de gravar vídeos e não confiar que eu iria sobreviver, que eu iria cuidar da minha filha. E o que eu tenho pedido pra Deus diariamente, que Ele retire o medo, porque no fundo é medo, sabe? O medo é viciante.
E eu não quero mais ser refém. É uma luta diária, mas é uma batalha que eu decidi lutar, procurar viver cada instante, cada segundo desse momento, aproveitando ao máximo, me desligando um pouco, embora seja difícil, do futuro, do que pode acontecer depois, lá na frente, porque a gente sofre por antecedência e você perde as melhores experiências da sua vida, porque a gente só tem o agora, a gente só tem o hoje. E ficar pensando no amanhã e no que passou, isso nunca me fez bem, é óbvio, provavelmente nunca vai fazer. Então, meu parto foi na quarta, dia 29, e eu tive alta na sexta-feira. E quando eu vi, assim, que caiu realmente a ficha, que eu tava viva, com uma recém-nascida e voltando pra minha casa, a depressão quis pegar forte. Poxa, mas por que depressão? Num momento tão feliz da sua vida, o que estava acontecendo de ruim pra você dizer que sentia que estava entrando em depressão? Eu tava naquele personagem, lembra que eu falei de fingir até se tornar real? E tava tão forte, e tava dando tão certo, que eu comecei querer me sabotar e deixar vir à tona assim, todo aquele sentimento que eu tinha reprimido dentro de mim durante os 9 meses para compensar o tempo perdido, entre aspas, que eu passei sendo forte. Mas pior besteira, né? E aí tem a questão dos hormônios e a questão do puerpério, sabe? Foi tenso, assim, cara. Uma das características da autossabotagem é você querer ferrar com qualquer coisa boa que acontece com você, porque você acha que não merece viver aquilo. E aí você faz virar uma coisa que era bênção, você faz virar maldição. Graças a Deus que conscientemente ou inconscientemente alguns amigos já pegaram de cara o que estava acontecendo e ficaram ali na minha cola e me mostrando o quanto que eu era capaz, o quanto que eu ia dar conta, e foi isso que me ajudou, sabe? Reconhecer que eu precisava de ajuda, continuar na terapia, e é isso. E tá sendo até hoje, um dia de cada vez. A Melissa fez 2 meses e, eu posso dizer que eu aprendo todos os dias com ela. Eu olho pra mim hoje, toda boba, sendo mãe e aceitando isso numa boa. Eu não me reconheço mais, cara. Não... E nem sinto saudades daquela Cleice de antes, sabe? Eu olhei pra Melissa e comecei a me questionar. Poxa, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ensinar as coisas pra ela da maneira que deve ser ensinada? Será que eu vou amar ela o suficiente? Porque eu não tive esse amor. E como que eu vou poder oferecer pra alguém algo que eu não tive? E Deus veio assim e falou muito forte ao meu coração pra eu olhar pra Melissa como a criança que eu fui, como eu, sabe, uma mini-mim, e fazer por ela aquilo que eu não tive, entende? Que Deus iria me capacitar. E a partir desse momento, cara, eu tenho cuidado dela realmente, como se eu estivesse cuidando daquela criança ferida que fui eu na minha infância. Era como se eu ouvisse Deus falando assim, sabe, todos os eu te amos que você queria ter ouvido, poxa, esgota eles com a Melissa, cara. Fala com ela todo dia. Diz o quanto ela é importante na sua vida, o quanto ela é essencial, o quanto ela pode contar com você pra tudo. E agora eu entendo porque Deus usava as pessoas pra dizer que a Melissa viria pra me curar. Porque ela me cura mesmo. A nossa rotina diária é acordar de manhãzinha e eu vou fazer o skincarezinho nela, limpo o olhinho, a boquinha toda babadinha de leite. E ela dá aquela gargalhada pra mim e eu pergunto como foi a noite dela, se ela sonhou, se ela acordou feliz. Eu quero fazer a vida dela, assim, maravilhosa. Ela se sentir como a princesinha mesmo aqui da nossa vida, que ela já é. Quero que ela se sinta bem, que ela tenha abertura pra conversar sobre qualquer coisa comigo, que ela se sinta à vontade pra se deixar ser amada. Amada sem ter que me dar nada em troca. A não ser o sorriso quando ela quiser, e se ela quiser chorar, pode chorar, porque isso não vai interferir em nada do amor que eu sinto por ela. Eu quero que a Melissa seja a pessoa mais feliz desse mundo. Se tem algo hoje que eu tenho convicção e falo pra vocês, é pra que vocês não se atrevam a deixar de crer. Por mais que vocês não estejam entendendo o porquê Deus está permitindo certas situações, certas experiências que vocês não sabem lidar. Poxa, Deus sabe por que vocês precisam. E até naquilo que você acha que deu tudo errado, que não saiu de acordo com o que você planejou. Poxa, confia, confia. Deus sabe o que faz. Deus sabe a hora certa que faz todas as coisas. Eu sempre vou estar errada e Deus sempre vai estar certo. Independente de qualquer certeza que eu possa ter. Eu tô errada sempre. Ponto. E não importa quantos traumas você carrega, se ele precisar te provar 1 milhão de vezes que ele é Deus que muda histórias, muda vidas, ele vai fazer isso. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu pedi pra Deus me libertar dos traumas do meu passado. E o que eu tenho visto é que ele tem usado esses traumas para que eu mesma vá lá e me liberte deles. O que eu iria ganhar? Que tipo de superação eu iria ter se ele simplesmente arrancasse eles da minha história? Eu tinha trauma de família, eu vim de um casamento falido dos meus pais, disse que eu não queria casar. E o que Deus fez com esse trauma? Ele não tirou de mim, mas ele fez eu me apaixonar, me casar
e me tornar mãe, para eu fazer diferente, para eu ter uma ressignificação. Eu ouvi na minha infância e adolescência que eu não fui uma criança desejada, que eu não era amada e que eu fui a causa da separação dos meus pais, embora eu não fosse. E o que Deus fez com esse trauma? Ele me fez engravidar, ter uma criança linda para chamar de minha, me fez conhecer um amor que eu jamais imaginei que existia dentro de mim e me fez mãe da Melissa, para que eu possa dar todo esse amor para ela, um amor que eu nunca recebi. Desde o primeiro dia que a neném nasceu, a minha vida nunca mais foi a mesma. E não importa quantas noites eu passe em claro, quantas vezes eu tenho que acordar de madrugada, eu continuo amando ela da mesma forma. E isso é inexplicável, é inexplicável. Eu acredito que todas as pessoas deveriam conhecer esse amor, que é o amor, o único amor comparado, que pode ser, de alguma forma, comparado ao amor de Deus. E hoje eu sei exatamente o que é esse amor. E eu termino essa sequência de story balançando o meu milagrinho aqui no meu colo, com zero arrependimentos de ter confiado em Deus, apesar de um caminhão de medo, e reforçando para cada um de vocês, para jamais se atreverem a deixar de crer. Porque se Deus tem feito todas essas coisas na minha vida, o que Ele não pode fazer na sua vida também. Confia no processo, confia no processo. Eu tenho repetido isso para mim constantemente. E vocês repitam quantas vezes for necessário. Todas as vezes que vocês pensarem em desistir, ou que, poxa, já passou tanto tempo, será? Repitam até que se torne real. Funciona.